Quero saudar meus amados irmãos com a paz do Senhor. E quem vos fala é o evangelista Rodrigo, né? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que eu tenho de poder aqui, através desse vídeo, levar até você, né, a mensagem do Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus, né? Porque só por meio da Palavra é que nós podemos se aproximar de Cristo. A palavra do Evangelho, ela tem poder para transformar o homem, para salvar o homem e para aproximar o homem de Cristo. A Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só por meio do Evangelho, só por meio da palavra de Deus é que você consegue ter contato com Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho é o meio extraordinário que nós temos de poder conhecer a Cristo, se aproximar de Cristo somente por meio da palavra. Você não consegue se aproximar de Cristo por falar em língua, por ter dom de profecia, ou outras coisas, ou pular, ou rodar, ou sapatear, ou coisas do tipo. Se você não for um conhecedor da palavra de Deus, se você não for um vivedor do Evangelho, um cumpridor da palavra de Deus, você não consegue ter um contato com Cristo. Você só consegue se aproximar de Deus, você só consegue se aproximar de Cristo e conhecer o caminho que leva à salvação se você ler a palavra de Deus, se você buscar na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não é uma coisa para ser somente ouvida. A palavra de Deus, ela não é somente para ser lida. Não é algo para você gravar na sua mente versículos, capítulos. Não adianta você ter versículos da Bíblia gravados na sua mente. Não adianta você ter a Bíblia toda gravada na sua mente se você não vive o que está escrito, se você não anda segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus, se você não anda segundo o Evangelho da Bíblia, você está trilhando um caminho errado. Infelizmente, nunca vai chegar a lugar nenhum. Isso é fato, é realidade, e ninguém pode mudar isso, porque essa mesma palavra nos diz que passará céus e terra, mas a sua palavra não há de passar. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz que o homem sofre por falta de conhecimento, por não examinar as Escrituras Sagradas, por não dar crédito à pregação do Evangelho. Eu quero deixar um texto que está aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, que diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra isto a tempo e a fora de tempo, redarguando, repreendendo, exaltando com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltarão às fábulas. Mas tu, sede sobra em todo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Foi o que Paulo disse a Timóteo quando ele escreveu a sua última carta, quando ele estava prestes a ser morto, quando ele estava prestes a partir para Cristo, por causa deste evangelho, porque Paulo foi morto porque pregava o evangelho, e um verdadeiro evangelho. Então, ele sabendo, chegando ao seu conhecimento que Timóteo estava desfalecendo na fé,
porque havia alguns no meio da igreja de Éfeso que estavam distorcendo a palavra de Deus. Timóteo estava pregando o verdadeiro evangelho, estava pregando a verdadeira doutrina da palavra de Deus, não costumes de igreja. Não vamos confundir o evangelho, a palavra de Deus, com costumes de igreja. Não vamos confundir, porque a igreja de fulano tem um costume, a igreja de ciclano tem um costume. Não vamos confundir. O evangelho é puro, o evangelho não é lei, é graça. É graça. Você não é salvo pela lei, você não é salvo porque você é bom, você não é salvo porque você é melhor do que ninguém, você não é salvo porque você é alguém grande, você é salvo porque Deus te elegeu em Cristo Jesus por meio da graça. E a graça, ela é um favor imerecido. Você não merecia, eu não merecia, mas Deus quis que eu e você, por meio da graça, da fé em Cristo Jesus, alcançasse a salvação. Não é lei, é graça, é favor imerecido. Então Paulo, ele deixa claro com Timóteo, ele coloca Timóteo diante de Deus, ele diz: eu te conjuro diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Se você pregar errado, se você não pregar a verdadeira palavra, se você omitir o evangelho, a verdade, ele vai te julgar. Paulo está dizendo: eu te conjuro, eu te coloco diante de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Ou seja, se eu mentir, se eu enganar, se eu usar o evangelho de má fé para mentir, para enganar, eu vou ter um encontro com o juiz dos juízes e vou dar conta de tudo que saiu da minha boca, de tudo que eu preguei. Se eu for um falso profeta, um enganador, um mercenário que usa a palavra de Deus para enganar, para dizer que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Se você não der o dízimo, você é ladrão, enganando, para usurpar, para andar de carro novo, para andar de iate, de avião, e as ovelhas morrendo de fome. Isso não é evangelho, isso é um engano de Satanás. E muitos têm acompanhado esses ladrões, enganadores, mentirosos. Paulo disse: te conjuro diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que tu pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Pregue a palavra, não engane, não minta, não distorça, mas pregue o verdadeiro evangelho, pregue a palavra, porque é por meio da palavra, é por meio do evangelho que você vai conseguir converter os corações cativos. Oh, aleluias, glória a Deus. E quantos têm pegado esta palavra e usado de forma errada? Mas, como Paulo disse, eu te conjuro diante de Cristo, ele vem julgar os vivos e os mortos. Todos aqueles que hoje aqui enganam, que aqui mentem, que aqui usam de má fé, um dia vão ter um encontro com Deus e vão dar conta. Ele disse que pregue a palavra, isto a tempo e a fora de tempo. Corrija, exalte com toda longanimidade e doutrina. O evangelho do Senhor é simples, mas existe alguns mentirosos, enganadores, usurpadores, aproveitadores que ficam usando do evangelho para enganar pessoas. Infelizmente, muitas pessoas têm seguido esses mercenários. E ele olha para você e diz: olha, se tu não der o dízimo, tu vai para o inferno. Se tu não usar calça, se tu não usar camisa de manga comprida, tu não entra no céu. Tu não é salvo por as tuas obras. Deus não precisa do teu dinheiro. Quer dar o dízimo? Dê, mas dê por amor. Não dê por obrigação, não. Deus é dono do ouro e da prata. Viva o verdadeiro evangelho. Vamos pregar um verdadeiro evangelho. Um evangelho genuíno. Que Paulo, o desejo de Paulo, o último desejo de Paulo a Timóteo foi que pregue a palavra. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra que cura, que sara, que liberta. Não é uma palavra que prende ninguém, que obriga ninguém. Não, você não é obrigado a nada. A palavra está aqui, ela manda que você faça assim. Você faz se você quiser.
Agora, infelizmente, se você não andar segundo esta palavra, você não vai conseguir alcançar a salvação, porque a salvação está, o meio extraordinário e a forma de você alcançar a Cristo, para através de Cristo alcançar a sua salvação, está na palavra. Então, seja um cumpridor, um vivedor da palavra, e não seja apenas ouvinte. Leia, medite, e se possível de dia e de noite. O rei Davi disse: guardei ou escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guarda a palavra de Deus no teu coração, esconde ela, medita nela de dia e de noite, para que tu não venhas cair em tentação e andar segundo o curso do mundo. Que o Senhor em Cristo te abençoe, que esta palavra ela possa fazer a diferença na sua vida, que esta palavra ela possa transformar a sua vida, e que você venha ser um cumpridor, um vivedor desta palavra. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.